Gostaria de... Vai. Ainda está conectando aí? Não, é o Zoom que falou comigo aqui, mandei que fez, não. Pode continuar. Eu preparei um material para vocês. Ele está dividido em 3 partes, ok? Hoje eu vou trabalhar com vocês as 3 primeiras partes do edital do concurso e vocês irão receber a segunda parte na aula de amanhã e depois um material somente com exercícios, ok? Vamos deixar as perguntas registradas no chat e eu vou respondendo. Se eu for muito rápida na explicação, pode levantar a mão aqui, pedir para eu mais devagar, porque eu estou partindo do princípio que você já tem uma basezinha aí para a gente estar iniciando o trabalho, ok? Posso começar? Vamos lá, o pessoal, se eu posso começar, já pode dar um ok aqui no chat. Vamos ver a primeira matéria que eu disponibilizei para vocês, o material. Todos receberam a apostila, certo? Uma apostila preparada para vocês, para esse concurso de Pinheiral. E a parte 1, a gente vai trabalhar com organização textual, interpretação de sentidos, características de textos descritivos, narrativos e dissertativos, discurso direto e indireto, elementos de coesão e coerência. Num concurso público, eu tenho que ficar extremamente atenta em relação ao meu texto. Todo texto ele tem uma classificação e eu fui a Audiane esqueceu de citar, eu fui corretora das provas do Enem de redação. Então, o texto, a primeira coisa, você tem que identificar que tipo de texto. É um texto narrativo, é um texto descritivo, expositivo, injuntivo. Eu tenho que deixar bem claro esse tipo de texto, que conforme a sua classificação, ele tem um objetivo, uma estrutura. Estão me avisando que está sem vídeo aqui. Deixa eu ligar a câmera, então. Só um minuto. A Larissa, podia me ajudar? Me auxiliar aqui, por favor? Conseguiu não, Bianca?
Bianca, parece que está sem som. Bianca não quer mostrar a cara dela, não, Bianca. A face. Gente, vocês estão escutando? Oxe, que essa plataforma cara. Todos estão ouvindo? Agora apareceu a bonita. Estou vendo também, tá bonita, cor de azul, hein, bonita? Azul. Agora todos estão ouvindo. Ai, que maravilha. Boa sorte aí, boa aula aí. Desculpa aí, gente. A gente contratou a melhor plataforma, mas não tem jeito. Tem hora que a internet é a internet, né? Tá bom. Boa sorte aí, Bianca. Boa aula. Obrigada, Odijane. Olha só, então, como eu havia dito no início, o material está dividido em 3 partes. A gente vai trabalhar a primeira parte dele, a segunda parte amanhã, e vocês irão receber um livro somente com exercícios, todos eles voltados para o concurso de Pinheiral. É uma característica minha, é que qualquer concurso eu monto com base no edital, com base na gramática, para eu ter certeza que vocês irão pelo caminho correto e terão sucesso na prova. Então, vamos iniciando a primeira parte, que fala sobre organização textual. Interpretação de sentidos construídos nos textos, características dos textos e discurso direto e indireto, elemento de coesão e coerência.
Então, eu vou começar a explicar, se tiver muito rápido, pode dizer. Todo texto ele tem um objetivo, uma finalidade. E, de acordo com esse objetivo, com essa finalidade, ele entra numa caixinha. A gente tem a caixinha dos textos narrativos, descritivos, dissertativos, expositivos e os textos injutivos. Ah, não vai cair, eu não vi esse no edital, mas a gente não vai arriscar, né? Então, vamos começar caracterizando um por um. Primeiro, texto narrativo. As características de um texto narrativo? Ele tem 5 elementos. Primeiro é o enredo. Como que a trama é contada? Ela é linear? Ela é não linear? O que é linear? É uma sequência cronológica. É como se eu fosse escrever a minha vida e colocasse lá, no momento que eu nasci, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e o enredo não linear não possui uma sequência cronológica. É uma narrativa que a gente chama em zigue-zague. Você vai se lembrando, à medida que você vai lembrando dos fatos, você vai contando, ok? Uma outra característica, segunda característica do texto narrativo, o narrador, que é o chamado foco narrativo. Eu tenho 2 focos narrativos, o da primeira pessoa e o da terceira pessoa. Primeira pessoa, eu, ou seja, eu conto a minha história, eu narro a minha própria história. E a terceira pessoa é o narrador observador. Ele sabe de tudo, muitas vezes ele sabe até o que o personagem pensa. Atenção, texto narrativo com a sequência narrativa, o foco narrativo em primeira pessoa. Tomem cuidado, porque são interpretações, são visões pessoais. Não vou levantar polêmica, que não é o momento, mas quem leu Dom Casmurro? Capitu traiu ou não Bentinho? Se você for fazer um estudo da obra machadiana, um estudo da obra de Machado de Assis, é uma dúvida que eu posso te responder claramente que ele não traiu, porque Dom Casmurro é uma narrativa feita em primeira pessoa, onde Bentinho conta a história como ele viu, não a história como outras pessoas, ou como a Capitu, ou como o próprio Miguel, amigo dele de infância, contaria, ok? Então, quando o texto estiver em primeira pessoa, se apegue, porque, Bianca, são interpretações diferentes. Quando é em primeira pessoa, é uma interpretação muito pessoal. Então, avalie o contexto histórico, aquela obra do século passado, de agora. O que estava acontecendo? O artista é muito sensível. Então, se ele escreve em primeira pessoa, ele coloca toda a sua sensibilidade no papel, ok? Terceira característica, personagens. Principais são os protagonistas e os antagonistas. É o mocinho vilão, né? Os coadjuvantes, aqueles que fazem papéis secundários na história, ok? Tempo. Tempo, ele pode ser o cronológico ou o psicológico. Tempo cronológico é o nosso do relógio, que eu vou contar sequencialmente, a minha narrativa, o meu enredo linear, né? E o tempo psicológico é o tempo que se passa dentro da cabeça da pessoa. E a minha quinta e última característica é o espaço, o local onde se desenvolve a história. Uma narrativa, ela costuma ser rica em detalhes. Então, você se sente, às vezes, no ambiente da história, e muitas vezes, dentro daquele ambiente, você tem dicas da interpretação daquele texto. Então, leiam com atenção, sublinhe o tempo, presente, passado, futuro, onde que acontece essa história. Isso é fundamental para a interpretação de texto, ok? Eu tenho que compreender que tipo de texto para eu poder interpretar. E dentro dessa interpretação não é perder tempo na prova, mas é ter a certeza que vocês fizeram todo o processo. Qual a estrutura do texto narrativo? Eu tenho todo o texto, todos que eu vou falar, início, meio e fim. Mas a gente tem que se apegar no quê? Na narrativa. A apresentação,
o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Na apresentação, eu digo mais ou menos quem são os personagens, dependendo se é um conto, uma fábula, dependendo do que for. Se for uma novela, a apresentação dos personagens é aos poucos, né? O desenvolvimento, aí eu vou começar a apresentar as ações que sequenciam aquela narrativa. O clímax é a parte mais tensa. É que, se for numa novela, basicamente, uma novela que teve um assassinato que só vai ser descoberto nos últimos capítulos, o clímax é o que segura aquela narrativa. E o desfecho, né, é o final, é onde vai falar para cada personagem se vai ser feliz para sempre, por aí. Exemplo de narrativa: conto, fábula, romance, novela, crônica. Deixo para vocês na nossa apostila um exemplo de texto narrativo, ok? Segundo texto é o texto descritivo. Descritivo. Isso está um pouco lá para baixo, mas vamos começar já puxando alguma coisinha. Um texto descritivo, ele pode ser denotativo ou conotativo. D de dicionário. Eu vou escrever um texto, vou descrever um ambiente fielmente como ele é apresentado. Ok? Já um texto descritivo subjetivo, eu vou me remeter ao recurso da conotação. O que é a conotação? É o meu imaginário, ok? É como se eu fosse descrever uma pessoa. Eu costumo brincar com meus alunos. Me descreve alguém por quem você está apaixonado neste momento. Aí vai falar que é lindo, é maravilhoso, é alto, é forte. Aí é quase um Tarzan, né? Quando termina essa paixão, já não é mais a mesma pessoa descrita. Então, o texto descritivo tem essa variação, inclusive de humor, tá? Do nosso autor. Vou trabalhar um texto na minha prova de concurso. Observem o autor. É um autor que tem uma pegada um pouco mais irônica, então ele vai recorrer à descrição subjetiva. Deem uma olhada, analisem com cuidado, que às vezes nas entrelinhas está essa subjetividade. Se eu posso repetir sobre o descritivo, estava travando. Estava travando, tudo bem. Eu estou dizendo que o texto descritivo, ele faz a descrição. Aí são vários tipos de descrição, né? Pessoa, objeto, local. O meu exemplo foi uma pessoa, né? E você pode fazer dois tipos de descrição, a objetiva e a subjetiva. Na objetiva, eu uso a descrição denotativa, de dicionário. Se eu abrir um dicionário, está lá exatamente o que eu descrevi. E na descrição subjetiva, eu utilizo o recurso da conotação, que é o sentido figurado. Ok? E qual é a estrutura básica do meu texto descritivo? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Como que eu visualizo isso, Bianca? A introdução é o objeto, a pessoa, o local que vai ser descrito. Eu vou fazer apenas uma breve apresentação. No desenvolvimento, eu vou dar mais detalhes daquela descrição. E na conclusão, eu finalizo. Características psicológicas fazem parte de um texto descritivo? Sim. Ok? Exemplo de texto descritivo. Hoje não se usa mais, né? Mas aqueles antigos diários é um exemplo de texto descritivo. A biografia, a Aldjane falou, né, que eu sou Masterchef. O cardápio de uma pizzaria, de uma hamburgueria, é um texto descritivo. Ou seja, lá eu encontro os ingredientes, tudo aquilo que é encontrado no alimento que você deseja.
Um bom exemplo de texto descritivo, e ele é feito de forma subjetiva, gravem isso, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Tá? Ele é um excelente exemplo de texto descritivo. E vamos para o item 3, texto dissertativo, que é o terror de todas as pessoas. Né? No vestibular, eu vejo meus alunos lá com pânico desse texto. O texto dissertativo é o texto que busca, ele vai defender uma ideia com base em argumentos. Gente, não é porque sim e por que não. Esses argumentos, eles têm fundamentos. São argumentos autoritários. Autoritários de quê? Não, autoritários de autoridades no assunto. Existe um texto na minha prova falando do meio ambiente. Lá eu tenho 2 argumentos do meio ambiente, de um médico e de um engenheiro florestal. Eu vou me prender ao argumento do engenheiro florestal. O médico tem conhecimento de meio ambiente? Tem. Todos nós temos. Porém, quem tem um argumento de autoridade é o engenheiro ambiental, ok? E dentro desses argumentos, além do autoritário, eu tenho o estatístico, que é quando eu me remeto a dados do IBGE para ter como base o meu processo textual, tá? E como é o texto dissertativo? Qual a característica, qual a estrutura dele? Introdução, desenvolvimento e conclusão, ok? Na introdução, eu apresento o meu tema. Tema diferente de tese, ok? No desenvolvimento, tá? São os meus questionamentos, são as minhas problemáticas em relação ao tema apresentado. Lembra que o tema... Peguei minha redação. Olha, desculpa, peguei meu texto. O meu texto foi uma redação nota 1000 do Enem. Qual era o tema da redação? Vamos remeter a um tema, a persistência da violência contra a mulher. Então, isso é um problema, porque existe a Lei Maria da Penha, criada há mais de 15 anos, certo? E ainda assim, o feminicídio persiste na nossa sociedade. Então, textos dissertativos mexem com temas polêmicos. Você só tem que achar a problemática desse tema, que eu tenho na introdução uma pequena apresentação da ideia daquilo que eu defendo. Eu não posso dizer que não existe o feminicídio. Eu já começaria o meu texto errado. Mas vocês vão localizar no texto dissertativo, logo no primeiro parágrafo, a ideia de que ele vai defender. No desenvolvimento, essa problemática toda, e a conclusão é uma possível solução para o tema. Então, se o meu texto está estruturado desta maneira, uma apresentação da ideia que eu irei defender, no caso, o autor está defendendo, no desenvolvimento, todos os problemas que cercam esse tema, e na conclusão, possíveis soluções, essas soluções seriam como? Seriam um tripé. Governo, sociedade civil organizada e a mídia, de repente. Tá? E eu tenho o dissertativo expositivo, texto. Como é que é do Enem mesmo? É dissertativo argumentativo. Mas eu tenho dissertativo expositivo, que eu não tenho a intenção de persuadir ninguém. Eu só estou ali apresentando uma ideia, ok? E o argumentativo, eu já tenho a intenção de convencer uma pessoa de determinada ideia. Deixei um exemplo também de texto dissertativo para vocês lerem e avaliarem. Texto expositivo, texto 4 aí, olha. Olha, o expositivo, item 4 e 5, é um bônus que eu estou passando para vocês, porque, com base na gramática do concurso, ele, na gramática, cita o expositivo e um injuntivo. Mas no edital não está escrito. Na dúvida, vamos só passar por eles, que é o quê? O texto expositivo, ele
apresenta um conceito. Uma palestra, vou assistir uma palestra. Ali dentro a pessoa vai apresentar um conceito, uma ideia para vocês, ok? Eu tenho o texto informativo expositivo, que é aquele que só vai transmitir uma informação, uma ideia nova, e eu tenho o texto expositivo argumentativo, que é aquele que eu vou expor um tema, tá? Defendendo a minha opinião. Seminário, palestra, entrevista, tudo isso é texto informativo. Deixei um exemplo de texto informativo para vocês aí também. E o texto injutivo? O texto injutivo também é chamado de texto institucional, tá? Ele é todo baseado em um método. Vou dar um exemplo para vocês. Uma propaganda não é criada, ela tem todo um conceito. Ela tem um slogan, isso é um texto injutivo. Uma bula de remédio, posologia, contraindicação, isso é um texto injutivo. A bula do remédio é um texto injutivo. Ok? Dei também um exemplo de texto injutivo. Alguma dúvida em relação a textos? Anotem no chat e a gente, no final da aula, vai tirar essa dúvida, ok? Discurso direto, discurso indireto e discurso indireto livre. Uma grande dificuldade que eu vejo hoje, por favor, tenham atenção, é a questão da pontuação. A gente tem que lembrar, tá, que essa questão do discurso direto, indireto livre, é a fala do personagem, é a expressão. Isso localizar no texto dá um pouquinho de trabalho, salvo quando está bem claro, com parágrafo e travessão, discurso direto, é a representação fiel da fala de um personagem, ok? Fora isso, eu vejo que algumas pessoas têm essa dificuldade. Então, vamos lá. Discurso direto, o narrador do texto, ele dá uma pausa, ele para em determinado momento e a fala é passada para um personagem ou para um especialista, ou para alguém que participe daquela produção textual daquele texto que vocês estão trabalhando, tá? Bianca, qual é a finalidade de eu usar o discurso direto no meu texto? É passar credibilidade, passar autenticidade. Quando você está lendo um jornal e tem toda a matéria, e às vezes ali está lá a fala de alguém que presenciou o fato ocorrido, isso dá mais credibilidade à matéria jornalística, tá? Então, a função do discurso direto é essa, passar credibilidade para o texto. Você reproduz, outro detalhe, você reproduz fielmente aquilo que foi falado pelo personagem, ok? Aqui no discurso direto, a gente fala um pouco dos verbos dicende, a categoria dos verbos dicende. São verbos de locução, tá? Então, são verbos de locução, o dizer, falar, responder, perguntar, indagar, declarar. Também coloquei ali na apostila para vocês. Discurso direto tem exemplo na apostila. E o discurso indireto é quando o meu narrador interfere na história, tá? E ele acaba proferindo a fala da personagem. Ele reproduz. Ah, Bianca, então, pera um pouquinho. No discurso indireto, o narrador é aquele em terceira pessoa. Ele não é o narrador personagem. Exatamente. Eu já tenho que ter essa visão. Então, quando eu tenho o discurso indireto no meu texto, isso quer dizer que o meu narrador está em terceira pessoa, tá? Tem exemplos ali. Agora, por favor. Ah, estão compartilhando a apostila ali. Maravilha. Tecnologia, tudo de bom. Eu só fiz o roteirinho, estou seguindo o meu roteiro aqui.
O medo do tempo, o fator tempo me assusta, tá? O que vocês vão achar lá no nosso material? Uma outra dificuldade que é transformar discurso direto para o indireto. Vamos dar uma olhada nisso hoje? Não, porque nós teremos amanhã o nosso encontro, tá? E a gente vai ter que dar uma olhada em verbos, vamos ter que revisar aí o futuro do pretérito, o futuro do presente. Eu sei que vocês, assim, parece que adoram estudar verbo, todos os meus alunos adoram verbo, certo? Então, essa transposição a gente vai deixar também para amanhã, ok? Próximo, discurso indireto livre. Ele não tem, deixa eu ver aqui, está na página 6. Esse quadrinho que está aparecendo aí para vocês na tela é que a gente amanhã vai dar uma olhada com cuidado na aula de verbos, tá? Para estar recordando futuro do pretérito, futuro do presente, para fazer essa transformação, essa transposição do discurso direto para o indireto ou vice-versa, ok? Vamos lá para o discurso indireto livre. Ele é a mistura do direto e do indireto, ok? Eu faço a fusão dos dois. Mas ele tem uma característica, que eu faço uma fusão do narrador ao personagem. E, às vezes, fica misturado ali no texto, porque não tem travessão, não tem aspas, separando ele da narração para a fala dos personagens. Mas não é difícil a identificação. Enxerguem o discurso indireto livre como um pensamento em voz alta. É como se eu pensasse algo e reproduzisse no meio de uma história. Ok? Próximo item nosso aí, olha. Coesão e coerência. Vamos lá. Eles são fundamentais nas construções dos textos, tá? A gente tem que entender de coesão textual é o elo de ligação, são os conectivos que liga uma oração à outra. Bianca, por que é importante eu entender coesão textual? Até para eu elaborar e entender, compreender melhor meu texto. Porque eu vejo alunos dizendo assim, não sei orações subordinadas, orações coordenadas, porque falta enxergar um pouco da questão da coesão e da coerência, tá? Então, a coesão é o resultado da disposição e da correta utilização das palavras, tá? Fazem a ligação entre frases, orações, períodos, e isso forma um grande texto aí. Quais são os mecanismos? O que eu uso para fazer a coesão e a coerência? É a anáfora e a catáfora. Lembre desses nomes. A anáfora, ela é uma figura de linguagem. Tem uma parte também da aula de amanhã que a gente vai falar das figuras de linguagem, ok? Fiquem ligados que figuras de linguagem, metonímia, metáfora, comparação, isso é o terror também nas provas, ainda não sei porquê, mas tudo bem. Vamos lá. A anáfora e a catáfora se referem a informações expressas no texto, por isso que são qualificadas como endofóricas. Olha as regrinhas ali embaixo, olha. Referência, pessoal, utilização de pronomes pessoais e possessivos. Pronomes pessoais, pronomes possessivos. Vamos dar uma passada nisso em classe de palavras. Eu costumo dizer que classe de palavras é a base para tudo. Ok?
A coesão e a coerência, um detalhe que eu esqueci de citar para vocês, evita a ambiguidade do texto. O texto tem um duplo sentido. Então, eu tenho a referência pessoal, a demonstrativa e a comparativa. Para cada uma, eu uso um conectivo. Conectivo da pessoal, pronomes pessoais possessivos. Conectivo da referência demonstrativa, pronomes demonstrativos e advérbios. E da comparativa, comparações, mais do que, menos do que, e por aí vai. Tem também a substituição, que é um dos recursos para coesão e coerência. Eu substituir um elemento, nominal, verbal, frasal, na intenção de evitar repetição. Repetição vocês podem também encontrar como redundância, uma figura de linguagem, que não é positiva dentro de um texto. Olha o exemplo aqui, olha. Vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Ok? Elipse. Para evitar também, melhorar minha coesão, minha coerência. É um componente textual que ele omite, ele retira. Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? Quero que os ingressos. Eu não preciso repetir o ingresso. A elipse acontece muito em frases com o sujeito oculto. Vamos ao concerto? Nós vamos ao concerto? Eu tenho a elipse de sujeito. Eu retiro nós, vamos ao concerto. Isso é uma elipse. Ok? Conjunção. Conjunção é o elo de ligação das frases. A gente tem esse exemplo como adversativo. Nós não sabemos que é ocupado, mas ele sabe. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, no entanto, são algumas das conjunções. Coesão lexical, do léxico, olha só. São sinônimos, hiperônimos, nomes genéricos, entre outros. Aquela escola não oferece as condições mínimas de trabalho. A instituição está literalmente caindo aos pedaços. Escola é um nome, instituição e escola são sinônimos. Bianca, por que eu tenho que mudar? Para não ter a redundância, a repetição, para o meu texto ficar mais rico em termos de vocabulário, tá? Coerência textual. Continuando aí, olha, 8. A coerência é a lógica de ideias. Vamos voltar lá em cima na questão de textos. Todo texto tem uma estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. É eu seguir essa estrutura para o meu texto ter uma lógica. Quando vocês pegam um texto e realizam um brainstorm, jogam as ideias, eu falo para os meus alunos, não tem problema nenhum, fica tudo embolado. Depois é só você separar que você encontra essa coerência, que você encontra a lógica das ideias e, às vezes, descarta ideias que, naquele momento, não seriam positivas dentro do seu texto. Tá? Pede para um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. Então, um texto sem finalizar, um texto sem dar uma sequência de ideias. Vou dar um exemplo. Quem aqui já viu um filme por horas e no final você descobre que vai ter a parte 2, a parte 3, a parte 4, né? O filme não é coerente com aquilo que foi apresentado, às vezes, uma sinopse dele, ok? Aqui eu deixei alguns exemplos. Fatores de coerência. Gente, esses fatores é muito importante, inclusive, na interpretação do texto para vocês. São vários fatores, mas eu coloquei alguns aqui. Conhecimento do mundo. É o conjunto, o que vocês adquiriram ao longo da vida?
cada autor, estou lá com a minha provinha de concurso e eu vou interpretar um texto de um autor que tem um conhecimento de mundo muito vasto. É complicado, é muito complicado. Eu tenho que acompanhar esse nível de uma prova, geralmente. Então, conhecimento de mundo é um dos fatores. O outro fator é a inferência. É como se eu partisse do princípio de que vocês sabem o que é aquela citação. Vou dar um exemplo, um termo culinário. Ele preparou mise en place. Mas se eu não sei o que é o mise en place, fica difícil. O mise en place é todo pré-preparo. Quando eu corto tudo, deixo tudo separadinho. Provavelmente vocês viram em algum programa culinário. Uma outra coisa também a inferência é uma linguagem própria, que você não tem obrigatoriedade nenhuma de saber, mas que muitas vezes o interlocutor parte do princípio que você conhece. Fatores de contextualização. Também eu parto do princípio de que vocês ouviram uma notícia, leram um texto em relação àquilo e vocês vão saber interpretar com base já em algum conhecimento extra. A prova do Enem é cobrado muito essa questão, desculpa estar falando do Enem toda hora, mas às vezes ele é uma realidade constante na minha vida, mas a prova do Enem avalia muito essa questão, tá? Informatividade. Quanto maior o nível de informação, mais rico e interessante seu texto vai ser. É aquele texto que te prende, ok? Tem um exemplo aqui. Princípios básicos. É o princípio da não contradição, ideias contraditórias, tautologia, que são as ideias redundantes, e o princípio da relevância, que são ideias que não se relacionam, que não se conectam. Bianca, qual a diferença de coesão e coerência? São coisas diferentes? São. Um texto pode ser coeso, mas ele pode ser incoerente. O que é um texto coeso? É um texto bem escrito. Ok? Eu posso seguir todas as regras gramaticais, obedecer a estrutura. Vamos voltar lá na característica. Eu posso ter todas as características de um texto, porém, isso é ser coeso. Eu obedeci regras gramaticais, mas ele passa a não ter coerência quando eu analiso o conteúdo, a articulação, como que eu fiz a articulação interna da minha mensagem, do meu texto. Até aí, alguma dúvida? Vou passar para a parte 2. Ok? Vamos para a parte 2? Na parte 2, aspectos semânticos e estilísticos. Vamos pular tempos, modos e aspectos do verbo. Se lembrem que essa aula vai ser para amanhã, aula importantíssima, ok? Então, vamos lá. Semântica. A semântica... Camila, essa apostila vai ser enviada para vocês, sim. Na verdade, são 3 apostilas. Eu dividi o conteúdo em 2 apostilas e uma vai ser só de exercício, ok? Com o gabarito. E qualquer dúvida, deem uma olhada com mais calma nela amanhã e qualquer dúvida, sinalizem na aula de amanhã também. Então, vamos lá. Vamos começar com a semântica. A semântica, ela estuda os vocábulos, ela estuda as palavras da nossa língua. Lembrando que a nossa língua, de raiz latina, vem do latim, ok? Então,
a gente tem duas vertentes, que é a descritiva e a histórica. O que interessa para a gente agora? Por favor, o que costuma cair na prova que me preocupa? Na parte semântica. Sinônimos e antônimos. Às vezes, uma palavrinha destrói toda a sua interpretação. Eu vi uma questão lá perguntando, segundo a interpretação do texto, qual a alternativa que corrobora com essa afirmação. Eu me lembro que era alguma coisa assim e tinha as opções. Uma aluna minha não conseguiu resolver a questão porque ela não sabia o que era corroborar. Corroborar é concordar. Eu vou explicar a questão da sinonímia e da antonímia para vocês, sinônimos e antônimos, porém vamos deixar claro que vocês precisam constantemente trabalhar a ampliação vocabular. Me dá uma dica, como que eu faço isso, Bianca? Peguem uma lista de palavras, né? E todos os dias escreve uma no post-it, cola no espelho do guarda-roupa, do banheiro, e todo dia entre em contato com essa palavra, ok? Então, vamos lá. Para a gente conhecer as palavras, a gente recorre à semântica, e a gente tem... Vou dar uma olhada até no meu livro, aqui na minha gramática linha de guerra. E a gente vai falar sinônimos, palavras que possuem significado semelhante. Isso, aqui achei. Achei na minha gramática o que eu queria, que é o nosso próximo assunto. Tá? Os sinônimos: andar e caminhar, usar, utilizar, fraco e frágil. Então, são significados semelhantes. Já os antônimos, tá? São palavras com significados opostos, contrários: claro, escuro, triste, feliz, bom e mal. Ah, Bianca, isso em figuras de linguagem é antítese. Exatamente. Vamos lá recordando, antítese. O que vocês têm que tomar cuidado também na prova? Parônimos e homônimos. Por favor, façam uma listinha dos parônimos e homônimos que vocês possuem dificuldade, ok? Não deixem de ter essa listinha à mão, ali, olha, para vocês recorrerem a eles quando for necessário. Eu tenho os homônimos homófonos. O que é fono? Fono, som, ou seja, palavras com o mesmo som. E tem os homônimos homógrafos, grafos, grafia, palavras que eu escrevo da mesma maneira. E tem os perfeitos, que eu pronuncio e escrevo da mesma maneira. Anotem aí no caderno de estudo de vocês. Pesquisar a lista, relação de homônimos e parônimos. Ok? Vou dar um exemplo de parônimo que caiu numa prova e que os alunos ficaram apavorados. A palavra pequenez, com Z no final. E a palavra pequinês, QWI, e com S no final. A pequenez com Z é relativo a pequeno. A pequinez com I e S no final é originário de Pequim.
E isso deu um probleminha numa prova, porque os alunos ficaram com muita dúvida, uma coisa que não é tão complicada. Continuando aí, polissemia. Polissemia é a nossa brincadeira com as palavras, né? É uma palavra, a língua portuguesa tem isso. Nós temos cerca de 15 mil verbos, enquanto na língua inglesa a gente tem 7 mil. E a polissemia é você pegar uma palavra e dar diversos significados para ela. Perna, que é a perna parte do corpo, perna da cadeira. Letra, que letra ilegível, letra escrita. A letra dessa canção, quer dizer, a sonoridade, a música lá. Isso, a polissemia, está relacionada com o sentido conotativo e o denotativo. Falei isso lá no início do texto descritivo. Então, denotativo, de dicionário, no sentido literal. Eu vou no meu dicionário, eu vou achar exatamente aquela explicação que eu imaginava. E o conotativo é um sentido figurado. É um sentido, eu falo que é um sentido mais amplo. Ele varia de pessoa para pessoa, de momento histórico. Então, agora vamos lá na estilística. A estilística, eu digo que ela embeleza o texto, ela deixa os textos mais bonitos, tá? É um recurso estilístico, é um recurso de estilo. Então, ela está estilística fônica, aí eu tenho aliteração, assonância e onomatopeia. Nossa, Bianca, são figuras de linguagem. Exatamente. A aliteração é repetição de consoantes. Assonância, repetição de vogais. Aquela brincadeirinha aí, ó, quem é professora, o peito do pé do Pedro é preto. Aliteração. Assonância, repetição de vogais. Onomatopeia, vamos lembrar dos gibis da Turma da Mônica. Onomatopeia é a reprodução de qualquer som. Piu-piu, minhau, isso são onomatopeias. Tem um exemplo aqui da Turma da Mônica. Estilística morfológica se preocupa quanto à forma, tá? Sufixos, aumentativos ou diminutivos. E usa-se diminutivo em relação à comida. Olha o exemplo do texto que eu dei para vocês. Mais um feijãozinho. Quando eu falo que melhor exemplo de estilística morfológica é do brasileiro quando ele diz assim, olha, daqui a 1 minutinho eu estou aí. E a gente sabe que não, né? Estilística sintática, para dar efeitos estéticos no texto, eu vou voltar a dizer, para deixar o texto mais bonito. Aqui tem a silepse. Leia uma história em quadrinho aí. Olha a silepse aí, olha. Mais da metade da população mundial somos crianças, e as crianças vamos ter o mundo nas mãos. Parece errado, mas essa é a nossa silepse. A anáfora, repetição de forma regular, mãos ao alto. Se for, se for, se for. Próximo, anacoluto. Gente, lembrando que isso tudo está dentro do campo conotativo, ok? Então, anacoluto é a mudança de uma sequência lógica, tornando o texto interessante. Eu, porque sou mole, você fica abusando. Rubem Braga. Estilística semântica. Eu tenho a metáfora. A metáfora é uma
comparação. A metáfora exige que tenham dois elementos, tá? Para estabelecer essa comparação. Na nossa imagem aí, olha, a aderência do pneu à pista sendo comparada ao durex de papel. Aí eu escrevi embaixo. Metonímia é quando você troca, você cita uma parte ao invés do todo. Tinha tanta fome que comeu 3 pratos ao almoço. A pessoa não come prato. Tomou um copo de água. O copo não é feito de água. O copo tem um conteúdo. Tá? A metonímia é trocar a parte pelo todo. A nossa sinestesia são sensações. Eu uso sentido. Lembra dos 5 sentidos? Olfato, tato, paladar, é a sinestesia. Agora, o cheiro áspero das flores. E agora a gente vai dar uma paradinha para o intervalo. A gente retoma, ok? Para ver a questão da classe, do aspecto morfológico e depois dúvidas da aula. Certo? Ele, meu ignorante. Podemos retomar? Sim. Então, continuando. Classes morfológicas. Cada uma na sua caixinha, cada uma na sua função, e a gente tem as classificações. Elas são variáveis e invariáveis. As variáveis são aquelas que se flexionam em gênero, número e grau. Vamos lá, gênero, masculino e feminino, número singular e plural, e grau aumentativo e diminutivo. E as invariáveis são aquelas que não mudam, que permanecem da mesma forma, ok? Vamos lá, começando pelos substantivos. Eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade em análise sintática, mas é porque falhou nesse processo de classe de palavras. A gente tem que ter muito claro na nossa cabeça a questão da classe de palavras para compreender ali na frente a análise sintática. Então, a partir do momento que eu sei conceituar, que eu sei identificar numa frase o meu substantivo, eu já consigo classificar o meu sujeito, identificar e classificar o sujeito. Por quê?
O sujeito numa frase, ele geralmente é um substantivo ou um pronome substantivado. A gente vai ver isso lá em orações, em análise sintática, em orações. Mas vamos lá. O que são os substantivos? Tudo aquilo que nomeia os seres, em geral, são classificados em substantivos. Bianca pergunta, já que você falou ali de onomatopeia, cascão. Cascão é uma casca grande? Não, mas lá o personagem Cascão é um nome, então é um substantivo, ok? Ah, então apelidos são substantivos? São considerados substantivos. Os substantivos são classificados em simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado, coletivo, comum e próprio. Dentro dessa classificação, o que eu vejo que é muito importante vocês darem uma olhada, anotem para a próxima pesquisa, estudo de vocês aí, olha. Substantivo coletivo, ok? Substantivo coletivo tem o hábito de ser uma pegadinha em concurso público. Ah, mas eles são complicados. Mas se vocês derem uma olhada na lista, vocês vão se identificar, vão se familiarizar. Foi aquela dica que eu dei lá no início sobre ampliação vocabular. Eu fazer um post-it, eu tenho um quadro no meu quarto, atrás da minha porta, em algum lugar onde eu passe e, com frequência, eu leio as palavras, ok? Vou dar um exemplo aqui. Substantivo coletivo. Miríade. Alguém saberia responder o que é o coletivo? Então, vamos fazer a pesquisa ali. Paná. Bora fazer a pesquisa, tá? Então, façam uma pesquisa sobre substantivos. Outro item importante que eu devo saber sobre o meu substantivo é a questão do plural. A gente vai ter um exercício explicativo e detalhando muito a questão do plural de substantivos. Adjetivos. Tudo aquilo que eu atribuo qualidade, estado, característica, para ser até bem específico, o conceito de adjetivo é uma característica do substantivo. Então, tudo aquilo que eu uso para caracterizar essa palavra é considerada um adjetivo. Eu tenho adjetivo simples, composto, primitivo e derivado. Simples segue a mesmíssima regra do substantivo. O simples, que não deriva de nenhuma palavra, por exemplo, pequeno. O composto o adjetivo composto por duas, é uma palavra que caracteriza algo, mas que é formado por duas. Cabelos, por exemplo, vou caracterizar meus cabelos. Castanho escuros. Primitivo, ele não vem de palavra nenhuma. E o derivado é aluno preguiçoso. Preguiçoso é derivado de preguiça, ok? Pronomes. Os pronomes acompanham os substantivos, prolema, pronome, que podem substituí-los. Eles são pessoais, caso reto e oblíquo, possessivo, demonstrativo, tratamento, indefinido, relativo e interrogativo. A gente vai dar um pouquinho de atenção ao uso dos pronomes demonstrativos na frase, este, esse, aquele, ok? O exercício vai estar bem explicadinho no descritivo, essa explicação que é fundamental. E vocês precisam dar uma olhada também em pronomes de tratamento, por favor. É um item também que eu me preocupo um pouco. Numerais. A gente tem aí, olha, determinam a quantidade de tudo que existe. Cardinal, ordinal,
nominal, fracionário, coletivo e multiplicativo. Artigo definido e indefinido. Os verbos, a gente amanhã vai ter uma linha só de verbo, até para a gente poder fixar um pouco. Discurso direto e indireto, colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise, ok? Preposição. Ela é um conectivo, elas ligam duas orações de forma subordinada. Conjunções também conectam gramaticalmente os termos. Eu tenho conjunções coordenativas, subordinativas. Amanhã também é dia de dar atenção em relação às orações subordinadas e orações coordenadas. As interjeições, elas expressam emoção, sentimento. E os advérbios. O advérbio modifica o próprio verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Todos os exercícios serão acompanhados, tá, de um detalhamento, de uma explicação detalhada para revisar essa matéria, ok? É um pouco mais rápido a classe de palavras, porque depois a gente vai estar voltando nelas de acordo com o conteúdo da aula de amanhã. A gente vai abrir para as dúvidas agora. Olá, dúvidas? Ah, olha, a primeira dúvida aí, olha, está no chat. Tem alguma regra para facilitar o discurso direto e um discurso indireto? Sim. É só você parar e observar na estrutura do texto. O discurso direto, obrigatoriamente, tem que ser iniciado por parágrafo e travessão. Já o discurso indireto, ele não tem essa obrigatoriedade, ele é uma representação da fala do personagem feita pelo narrador do texto. Ou seja, a própria fala não está em primeira pessoa, eu. Esclarecido? Então, relembrando, discurso direto, parágrafo e travessão. No discurso indireto, é a fala do personagem representada pelo narrador. Dúvidas? Orações coordenadas, nós veremos amanhã. Mas diferença básica entre oração coordenada e oração subordinada. As orações coordenadas, ela não estabelece uma ligação entre uma frase e outra. Exemplo. Peraí, o celular apagou. Vou digitar um exemplo aqui, olha. Viu essa frase? Correu e caiu. Porém, se eu retiro o conectivo e coloco um ponto, eu tive algum
prejuízo da compreensão do texto, eu não tive prejuízo nenhum. A oração coordenada tem essa característica. Já a oração subordinada estabelece um elo de dependência. Olha agora o exemplo disso. Já na outra oração, eu preciso de um termo para complementar aquilo que eu quero dizer. Então, é só a gente marcar da seguinte maneira, que na oração coordenada, eu sou independente, ok? Mais alguma dúvida? Amanhã vamos ver orações coordenadas e subordinadas. Oi, você pode falar mais sobre a estilística sintática? Eu não entendi muito bem. Só um minuto que eu vou encontrá-la aqui. Você se lembra a página que estava? Coesão, Página coerência. 13. Página 13. 13. Isso. Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar no que seria a estilística. Tá? A estilística é o quê? É a nossa capacidade, né? É a nossa maneira de escrever um texto. A estilística, na verdade, é a sua assinatura pessoal num texto. Toda vez que eu estou corrigindo uma redação, às vezes eu não sei o nome, eu não vejo o nome do aluno, mas eu já parto do princípio de quem é, porque ele tem uma assinatura. Eu sei os adjetivos, eu sei como ele quer representar aquele texto. Então, a estilística é isso, é você dar a sua impressão digital dentro de um texto. Ponto. Né? E da melhor maneira possível. Né? A estilística sintática, tem a morfológica, a sintática é você usar recursos das figuras de sintaxe na construção desse texto. A silepse é uma, a anáfora. Olha a anáfora aqui, olha a repetição, como deu um outro sentido a essa charge. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Então, é a maneira, a estilística, sintática, olha só. Estilística, a minha assinatura, a minha digital no texto, que eu quero deixar meu texto bonito, da melhor maneira possível. Ok? E como? Com determinados recursos. Eu posso usar a silepse, a anáfora, o anacoluto. É mais ou menos isso? Isso, obrigada. Eu vou preparar um anexo para vocês sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem, figuras de pensamento, tudo isso separadinho, para vocês terem um pouco, então, de noção o quanto contribui essas figuras de linguagem dentro do texto. Ok? Ok. Aqui tem uma questão. Não seria pertinente nós estudarmos a matéria e resolver as questões sobre essa matéria no final da aula, para a gente ver como cai nas provas? Vocês terão a oportunidade nesse livro de exercício. O meu livro de atividades é exatamente
questões de prova resolvida, da banca que vocês vão participar. Um dos motivos de eu não ter entregue hoje é que eu estou terminando essa pesquisa da banca que vocês farão essa prova do concurso de Pinheiral. Dúvidas? Então, agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu pedi para vocês fazerem algumas pesquisas. Vamos botar aí no grupo quais são as pesquisas que vocês deverão ter em mãos. Ah, pronto. Eu achei que eu tinha colocado para girar no automático. Olha só, anotem aí no caderno de vocês a pesquisa sobre homônimos e parônimos, substantivos coletivos. Não adianta eu fazer uma lista e entregar essa lista para vocês. Isso eu preciso que vocês leiam, olhem com atenção, com cuidado. E lista de parônimos, lista de homônimos, substantivos coletivos, parônimos e homônimos. Aluno é aluno, depois ele pega o dever de casa com alguém. Substantivo não tem acento circunflexo. Substantivo é palavra. Quem colocou essa acentuação, vamos tirar. Vamos lá, gente, as dúvidas da aula de hoje. Boa dúvida, pronome de tratamento. É uma listinha que vocês devem observar.
Fiz uma pergunta aí no chat. Vossa Magnificência é usado para qual? Não vale pesquisar na internet. Quem adivinha? Pediram aí para explicar silepse. Vamos lá, silepse. Já respondi aí o pronome de tratamento. Vamos lá. Explicação agora sobre silepse, gente. Eu tenho a silepse de gênero, de número e de pessoa. Gênero masculino e feminino, número singular e plural, pessoa primeira, segunda e terceira. Então, eu vou dar um exemplo de silepse de gênero usando um pronome de tratamento. Vossa Excelência ficou cansado. Vossa Excelência ficou cansado. Ok? Eu tenho a concordância, não com o pronome de tratamento, mas sim com o gênero masculino, Vossa Excelência. Uma pessoa de gênero masculino. Opa, quase caiu aqui. Uma pessoa de gênero masculino. Então, a silepse. A silepse é quando tem uma concordância de ideias. Entenderam? Dúvidas? Vamos lá, vamos continuar. Revejam a apostila, deem uma olhada. Não, ele não é um texto explicativo. O texto injuntivo, ele segue regras para ser elaborado. Tá? Vou voltar lá no texto injuntivo, está logo no nosso início. Já vou dar um exemplo para você aqui. Ó. Ele não é basicamente um texto explicativo. Por quê? No texto explicativo, você explica a sua maneira, a seu modo, ok? Texto injuntivo. Não é um texto explicativo, porque a base do texto explicativo é a melhor. Eu prefiro explicar de forma. Você vai escrever. Já o texto injuntivo, ele segue uma regra básica. Por exemplo, ali no nosso exemplo de texto injuntivo, uma bula de remédio.
você tem regras para colocar nessa bula. Você tem que colocar a possologia, reações adversas, entendeu? Então, o texto injuntivo, ele tem regras. Ele tem que ter um formato, ele tem que ter, basicamente, uma coisa para eu encaixar uma propaganda. Tem que ter o slogan, tem que ter a chamada, tem que... São fatores, são itens essenciais para um texto que não pode faltar. Já um texto explicativo, eu posso seguir a minha maneira. Olha, eu estou dando aula, estou explicando uma matéria da minha maneira. Ah, mas você está seguindo um método. Mas não é aquele método fechado dentro de uma caixinha, como são os textos injuntivos, ok? Deu para esclarecer? Exatamente, ele cumpre etapas. Para eu fazer para eu fazer isso aí, cumpre etapas. Para eu fazer um manual de instrução, eu tenho todo um passo a passo dentro do meu manual de instrução. Se você pegar um manual de vários produtos, eles basicamente são muito parecidos. Não vou dizer que são iguais, mas são muito parecidos, são similares. Anacoluto. Deixa eu te dar um exemplo de anacoluto. Vamos começar do início. O anacoluto, o conceito, a definição dele, ele é a interrupção de uma construção sintática, ok? Então, a nossa construção sintática na língua portuguesa, por exemplo, se a gente for elaborar uma frase, é sujeito e predicado. O anacoluto vem com uma proposta de interromper essa construção sintática. O melhor exemplo de anacoluto, o hino nacional. Se você A gente, quando canta o hino nacional, a gente tem essa dificuldade, eu digo que a dificuldade é em relação da construção. Então, o hino nacional é um exemplo de anacoluto, porque a gente não tem sujeito e predicado. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Eu já não começo com o sujeito, eu já começo com a adjunta adverbial, eu já começo com o verbo, adjunta adverbial de lugar, ok? Entendeu o que é o anacoluto? Mais alguma dúvida? Vamos lá? Dúvidas, dúvidas, dúvidas.
Quero dúvida, gente. Vamos lá, aproveita. Descrição objetiva e subjetiva. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que conceituar o que é descrição. Descrever é fotografar. E a gente vai fotografar de acordo com a lente desse fotógrafo. Uma foto objetiva, ela tem um alvo, um foco. Então, na descrição objetiva, eu foco naquilo e me apego aos detalhes. E eu procuro ser o mais retilíneo possível, buscar um caminho reto nesses detalhes da minha descrição. Então, eu não preciso dizer que é um verde que me lembrava a cor dos seus olhos. Eu não preciso detalhar tal ponto onde eu vá usar as minhas lembranças pessoais para essa descrição. Então, na descrição objetiva, eu sou mais seco, ok? Já na subjetiva, eu estou com os olhos floridos. Eu vou ver tudo ou muito bonito ou muito feio, mas é a minha visão. Eu estou com os olhos contaminados, então eu vou fazer uma descrição pesada. Eu dei esse exemplo no início da aula. A pessoa, quando está apaixonada, ela descreve o ser amado como a coisa mais linda do mundo, né? Acaba a paixão, ele é feio, esse ser amado é feio, é capenga, xoxo, é tudo, né? Então, texto descritivo é um retrato daquilo que você pretende escrever. Descrição objetiva, eu vou seguir fielmente aquilo que me é apresentado. A descrição subjetiva, sem perder a essência, eu vou trazer à tona todos os meus sentimentos, tudo aquilo que o meu conhecimento, minha visão de mundo, para poder retratar essa pessoa, o objeto, ou o cenário, ok? Ok. Então, professora, essa descrição subjetiva poderia dizer que seria assim, tipo um poema, descrevendo algo bem poético. E você já ouviu falar do eu poético? É quando o autor coloca toda a carga de sentimento dele ali no papel. Às vezes você não compreende determinadas falas do autor, mas é porque é um momento específico dele naquele momento da escrita. Entendi. Mais alguma dúvida? Vamos lá?
você queria saber como eu percebo a diferença do discurso indireto, como assim essa diferença? Ah, para o indireto livre. Entendeu? Então, vamos lá. O discurso indireto, deixa eu voltar aqui no nosso texto. Eu gosto de voltar na nossa apostila para explicar exatamente o que está ali, para vocês não terem dificuldade numa releitura, tá? Então, vamos lá. No discurso indireto, vamos lá. O discurso indireto ele é narrado em terceira pessoa, porque é a voz do personagem através desse narrador, dessa pessoa que narra, que conta a história. Então, é a mesma coisa. Vou pegar um exemplo aqui, olha. O réu afirmou que era inocente. Isso aí é discurso indireto. Eu estou reproduzindo a fala do réu, correto? Já no discurso indireto, livre, isso, no discurso indireto, o narrador fala pela pessoa. Já no discurso indireto livre, eu tenho uma liberdade onde eu misturo tanto a fala do narrador quanto a fala do personagem. Olha no nosso exemplo aqui do texto. Discurso indireto livre. Amanheceu chovendo. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Quando eu falo que amanheceu chovendo, é uma fala do narrador. Ele está descrevendo, ele está narrando o dia. Agora, quando eu introduzo esse bem, para começar bem, é uma linguagem verbal, é do nosso cotidiano, é uma marca, é uma característica, uma marca de verbalização na nossa fala. Bem, lá vou eu passar o dia assistindo televisão. Um narrador não falaria assim, certo? Mas isso é misturado no discurso, tá? No exemplo de discurso indireto livre. Quando você lê esses exemplos, deixa bem claro para você a diferença de um para o outro. Então, repetindo a explicação. No discurso indireto, o narrador fala pelo personagem. No discurso indireto livre, eu tenho o narrador e a fala do personagem misturada sintaticamente com total liberdade, uma colada à outra, ok? Lembrando que é sem prejuízo da compreensão do texto, sem faltar com coerência e coesão. Então, vamos lá. Primeiro, eu estou com a gramática que é usada nesse concurso aqui, que aí eu olho na minha, olho na de vocês. A Nafra, vamos conceituar primeiro? Vamos lá. Tá em qual página? 7. Estou procurando aqui na errada.
Primeiro, vamos conceituar a anáfora. Não está na página 7, não. Ué. 13. Achei. Anáfora. Ó, anáfora eu expliquei anteriormente, mas deixa eu explicar de novo. Anáfora é quando eu quero dar um ritmo ao meu texto. Na música não tem uma melodia? Espera aí que eu vou... A música tem um ritmo, uma melodia. Quando eu tenho que dar esse ritmo, a melodia, eu tenho vários recursos. Um deles é a anáfora, que é eu repetir de forma regular alguma expressão, alguma palavra. Então, a nossa anáfora é se for, se for, se for. Ok? Anáfora. Aí eu tenho a catáfora, que eu estou... A catáfora é quando eu pego um termo anterior, olha aqui, ó. Um termo anterior para citar. Enquanto na anáfora é a repetição, tá? Olha lá no nosso exemplo. Se for na catáfora, é uma informação que vai ser trabalhada, que está dentro do texto. Entenderam? Ah, desculpa, ali também está a pergunta. Elas são endofóricas porque elas têm uma referência já no texto, ok? Se elas não tivessem referências nenhuma no texto, fosse retirado de um outro texto, elas iriam ser chamadas de esofóricas, mas não é agora a principal coisa para saber. Só são qualificadas como endofóricas porque são referências encontradas nesse texto trabalhado, ok? Tanto a anáfora quanto a catáfora estão dentro do texto, são repetições no texto. Mais alguma dúvida? Essa está esclarecida, gente? Por favor. Então, o que significa dizer que são qualificadas como endofóricas? Não, ela não prepara porque vai vir. A catáfora, ela é uma repetição. Ela é uma repetição, como a anáfora. Só que ela é uma repetição em determinadas partes do texto. Mas se a gente for encarar que ela prepara porque vai vir, você logo na sequência, na leitura do texto, você consegue identificar a catáfora.
Mais alguma dúvida, por favor? Olha, eu estou aqui, mas eu estou dando aula da matéria mais fácil do mundo, porque, afinal de contas, todos vocês nasceram e foram alfabetizados na língua portuguesa. Ai, 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 se me disserem ao contrário. Exatamente. Brenda, né? Exatamente, Brenda. Deixa eu dar uma olhada. A grosso modo, basicamente é isso. Vou dar um outro exemplo aqui de uma frase mais complexa, para vocês terem aqui, ó. Exemplo de catáfora. Antecipo desconhecido. Um exemplo de catáfora para vocês não esquecerem. Exatamente. A anáfora é que cria ritmo no texto. A anáfora pensa numa música. O que seria a música sem um ritmo, aquela... É a nossa anáfora no texto. Mais alguma dúvida?
Vamos lá, meu povo. Exemplo de denotação e conotação. Então, vamos lá. Exemplo de denotação. Se eu disser, é Carla, né? Carla, se eu disser para você, eu vi um gato, o que você vai me responder? Hein? Se eu disser para você, quando a gente fala gato, a gente responde denotativamente. É um felino, 4 patas, certo? Já se eu for falar de forma conotativa, eu não sei nem se essa gíria já está velha, né? Eu sou velha, mas vamos dar um exemplo. Um homem bonito é denominado um gato. Ah, George Clooney é um gato. Entenderam? Entendeu? Denotação é exatamente o que eu vou achar no dicionário. D de dicionário. Vamos lembrar assim, D de dicionário. Já a conotação é a minha imaginação a todo vapor, descrevendo, narrando, ok? Meu texto pode ser denotativo, que é um texto. Isso é o sentido figurado da palavra. Exatamente. Eu só tenho cuidado com essa denominação sentido figurado, porque às vezes a minha figura, se eu pedir para vocês, desenhe uma flor, as flores não serão iguais, certo? Então, às vezes, a minha representação figurada figura. A minha figura de flor não é igual à sua. Então, eu prefiro dizer que é a minha imaginação. Ok? Coerência e coesão. Nós conversamos sobre isso e um texto, tá? Ele, falei isso, ele pode ser coeso. O que ele é coeso? Ele respeitar toda a sua estrutura que a gente colocou ali na apostila, tá? O texto, mas ele pode ser incoerente. O que ele é ser coeso? Ele respeitar todas as regras gramaticais. E ele ser incoerente, ele ser contraditório, redundante, as ideias não se interligarem, ok? Então, coesão é o respeito às regras gramaticais, a colocação sintática, já coerência as ideias, é mais ligado ao campo das ideias. Entendeu? É Andréia, né? Vamos pensar. Coesão textual é a gramática, as questões gramaticais dentro do texto, e coerência é a mensagem do nosso texto. Mais alguma dúvida?
Já que não tem mais dúvidas, amanhã eu estarei no mesmo horário, à disposição de vocês, ok? Vou ficar aguardando todos vocês aqui. Amanhã um novo material vai ser disponibilizado e deem uma olhada nesse material com mais cuidado, com mais carinho. Não deixem de estudar, é importantíssimo vocês reforçarem aquilo que foi dito hoje. E vou desejar boa sorte para todos vocês, estudem, tenham esse objetivo e no final a recompensa vem, ok? Vou passar